Um a cada 4 brasileiros foi vítima de golpe digital no último ano. E você vai ver também. Banco Central informa o vazamento de mais de 53 mil chaves Pix. Ministro afirma que mais de 600 sites de aposta serão banidos no país. Estados Unidos anunciam o envio de mais tropas para o Oriente Médio. E ainda, matemática aponta o Palmeiras como o time com mais chances de ser campeão brasileiro. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E nós vamos começar essa edição com alerta. 1 em cada 4 brasileiros perdeu dinheiro em golpes digitais em um ano. O estado de São Paulo lidera o ranking e os idosos são as principais vítimas. A pesquisa inédita feita pelo Datazenado em parceria com o Nexus ouviu 21 mil pessoas e revelou que em cada 4 brasileiros, um deles foi vítima de golpes digitais só nos últimos 12 meses. Esse é o levantamento mais amplo já feito sobre o assunto, que mostra também que mais da metade das vítimas ganham até 2 salários mínimos. Ainda de acordo com o estudo, São Paulo lidera o ranking dos golpes, com 30% dos entrevistados dizendo já terem perdido dinheiro para criminosos digitais. O segundo estado com maior incidência é o Mato Grosso, com 28%, seguido por Distrito Federal, Roraima e Espírito Santo, e segundo a pesquisa, clonagem de cartão, fraude de internet e invasão de contas. São alguns dos golpes mais comuns. Os idosos estão entre as principais vítimas de golpes bancários, com as falsas centrais telefônicas. Somente neste ano, o Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania já registrou mais de 36 mil denúncias em todo o país. A Febraban afirmou que tem investido em campanhas de conscientização e em sistemas de tecnologia voltados para a segurança. Apesar disso, houve o aumento é de quase 8% em relação ao mesmo período do ano passado. A maioria desses crimes são baseados na exploração da fragilidade das pessoas idosas. Por conta disso, é importante sempre desconfiar e nunca passar dados, fazer operações. A pessoa deve desligar o telefone e procurar o canal oficial do banco ou instituição pública. E o Banco Central comunicou hoje o vazamento de dados de mais de 53 mil chaves Pix da Cash, instituição de pagamentos. Os dados vazados não incluem informações sobre movimentações dos usuários. O vazamento de dados cadastrais vinculados a 53.383 chaves Pix da Cash, instituição de pagamento, foram acessados entre os dias 10 e 19 de setembro deste ano. E segundo o Banco Central, as informações obtidas são de natureza cadastral e não foram expostos dados sensíveis, tais como senhas, informações de movimentações ou saldos financeiros em contas transacionais ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário. Em nota, o BC informou que as pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento e acrescenta que não serão usados quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como mensagens ou chamadas telefônicas. O Banco Central informou ainda que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e vão ser aplicadas as punições cabíveis. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou hoje
que até 600 sites de apostas online serão banidos do Brasil nos próximos dias. Essas plataformas apresentam irregularidades em relação à legislação aprovada pelo Congresso Nacional. Em outubro, vários sites de apostas irregulares vão deixar de funcionar no Brasil. O ministro Haddad recomendou que os jogadores resgatem os recursos nesses sites já para evitar que o dinheiro seja perdido. A lista de bets ilegais a serem banidas deve ser divulgada nesta terça-feira. E as operadoras deverão derrubar os sites a partir do dia 11, quando a ordem será oficializada pela Agência Nacional de Telecomunicações. O governo vai adotar novas medidas e fiscalizar de forma mais dura as regras que já estão em vigor, como o acompanhamento das apostas por CPF, a limitação das formas de pagamento e a regulamentação da publicidade das empresas. Haddad também afirmou que a equipe econômica vai banir determinadas formas de pagamento para as apostas online, como os cartões de crédito e também com o cartão do Bolsa Família. Somente em agosto, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais com as bets. E o cantor Gustavo Lima realizou na tarde de hoje uma live para se defender das acusações de lavagem de dinheiro e associação criminosa em um esquema de jogos ilegais. Ele foi indiciado hoje também pela polícia e, depois disso, cancelou um show que tinha agendado e viajou para os Estados Unidos. Vamos ver agora um trecho da declaração do cantor. Gente, eu trabalho 24 horas. Nesse momento aqui, doutor Cláudio, eu estou aqui nos Estados Unidos trabalhando, tem empresa aqui, todo mundo sabe que eu vivo aqui nos Estados Unidos. Desde 2022, eu fico entre o Brasil e os Estados Unidos. A gente mexe com setor imobiliário aqui, sabe? Nós temos gravadora, inclusive eu estou começando a gravar agora no próximo mês, doutor Cláudio, 12 músicas em espanhol. Então, assim, é uma série de trabalhos. Aí fala, o Gustavo fugiu. Como é que o Gustavo fugiu, gente? O Gustavo precisa disso, não. Eu não, jamais vou fugir das minhas responsabilidades. Vamos falar de eleições agora. A partir desta terça-feira, os eleitores não podem mais ser presos ou detidos. A medida vale até o dia 8 de outubro, 48 horas após o encerramento das eleições. 5 dias antes do primeiro turno das eleições municipais, que acontece no próximo domingo, e até a próxima terça-feira, os eleitores não poderão ser presos ou detidos. De acordo com o Código Eleitoral, as exceções são para prisão em flagrante delito, em virtude de sentença condenatória por crime inafiançável ou por desrespeito a salvo-conduto. No caso de detenção nesse período, a pessoa será imediatamente conduzida à presença do juiz competente, que verificará a legalidade da prisão. Caso o crime não se encaixe em uma das 3 situações citadas, a prisão será relaxada. O Código de Processo Penal define o flagrante como quem for surpreendido cometendo o crime, acabou de cometer, perseguido logo após o delito ou encontrado ainda com as provas do crime. Já a sentença criminal condenatória é o ato do juiz que encerra o processo criminal em primeira instância e impõe penalidade ao acusado. A lei considera como crimes inafiançáveis a prática do racismo e de injúria racial, a tortura, o tráfico, o terrorismo e os crimes hediondos. E, por fim, o salvo-conduto serve para garantir a liberdade de voto. O Código Eleitoral também prevê que os mesários e candidatos não podem ser detidos ou presos, salvo em razão de flagrante, pelo período de 15 dias antes da eleição, em vigor desde 21 de setembro. E veja a seguir. Estados Unidos anunciam o envio de mais tropas para o Oriente Médio. E ainda, matemática aponta o Palmeiras como o time com mais chances de ser campeão brasileiro. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 46 minutos pelo horário de Brasília. Os Estados Unidos anunciaram hoje o envio de mais tropas para o Oriente Médio. O objetivo
é reforçar a defesa de Israel. Os Estados Unidos têm sido um grande aliado de Israel, por isso decidiu enviar nesta segunda-feira mais alguns milhares de tropas e de caças para o Oriente Médio. O objetivo é reforçar a segurança do território israelense e, se necessário, defender seu aliado na região. A decisão dos Estados Unidos foi tomada após Israel comunicar que operações terrestres já foram iniciadas no Líbano e que essas invasões no território inimigo são pontuais, com o objetivo de buscar alvos do Hezbollah. Com isso, o número de soldados norte-americanos na região chegará a quase 43 mil. Os Estados Unidos trabalham por uma desescalada no conflito com o Hezbollah, segundo diversas autoridades americanas nas últimas semanas. E agora é hora de falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. Quem vai trazer as informações é o Caio Veríssimo. Boa noite, Caio. Seja muito bem-vindo, né? Vamos começar falando da rodada do fim de semana do Brasileirão. Como está a briga pelo título? Boa noite, Kleber, e a todos que nos assistem. Depois da rodada do último fim de semana, o Palmeiras se tornou o time com mais chances de ser campeão. Pelo menos é o que diz a matemática. Vamos conferir. Após 28 rodadas, o Campeonato Brasileiro segue com disputa acirrada pelo título. Depois da rodada do fim de semana, Palmeiras e Fortaleza encostaram de vez no líder Botafogo, que tem 57 pontos contra 56 dos paulistas e 55 dos cearenses. E com a vitória por 2-1 em cima do Atlético Mineiro, o Verdão chegou a 44,38% de chances de chegar ao tricampeonato consecutivo, enquanto o Glorioso diminuiu suas chances para 40,50%, sem deixar de lado os 11,38% do Leão. As chances de título em números se encontram dessa forma. Em primeiro lugar, o Palmeiras, com 44,38%. Em segundo, o Botafogo, com 40,50%. Em terceiro, Fortaleza, com 11,38%. Em quarto, o Flamengo, com 2,26%. E em quinto, São Paulo, com 1,6%. O Botafogo ainda está vivo na Libertadores, então o foco está dividido nesta reta final de campeonato. Diferente do Palmeiras, que só tem o Brasileirão para se preocupar. Se mantiverem seus aproveitamentos nas próximas rodadas, Botafogo e Palmeiras podem até fazer uma decisão de título na 36ª e antepenúltima rodada, quando se enfrentam no Allianz Parque em São Paulo. Jogo que poderá ser próximo de outra decisão para o Botafogo, caso o Glorioso se classifique para a final da Libertadores da América, que está marcada para o dia 30 de novembro. E a rodada do último fim de semana também foi marcada pela demissão de mais um técnico. Dessa vez foi o Flamengo que anunciou a saída do Tite, mesmo após a vitória sobre o Atlético Paranaense. O dia mal começou e o Adenor já tem problemas. Logo na manhã de hoje, o Flamengo anunciou em suas redes sociais a demissão do técnico Tite. O clube carioca já garantiu que Felipe Luiz, treinador do Sub-20 do Rubro Negro, comandará a equipe de forma interina. Tite é demitido do Flamengo 2 dias antes do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Pela torcida, as cobranças e os pedidos de demissão eram fortes, principalmente após derrotas no Brasileiro e a eliminação na Copa Libertadores para o Peñarol. E nessa semana começa a disputa das semifinais da Copa do Brasil. Os duelos prometem ser acirrados dentro e fora de campo. Corinthians e Vasco não gostaram da data anunciada pela CBF para os jogos de volta do torneio. O Corinthians se apresentou hoje para a preparação do primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil, que acontece nesta quarta-feira contra o Flamengo, lá no Maracanã, às 9h45 da noite. A principal baixa do Timão é a maior contratação nessa janela, o atacante Memphis, que não está inscrito na competição por conta de um atraso na documentação com o ex-time do holandês, o Atlético de Madrid. Outra baixa, só que dessa vez fora de campo, foi o pedido de demissão do diretor jurídico do Timão, Leonardo Pantaleão. E por falar em questões jurídicas, a CBF, Confederação Brasileira de Futebol, adiou a segunda partida da semifinal, que estava marcada para o dia 17 de outubro, para o dia 20, 3 dias depois. A decisão causou revolta à direção do Corinthians. O motivo é a grande quantidade de desfalques do rubro-negro. Nesse período, acontecem as eliminatórias da Copa do Mundo e os clubes são obrigados a ceder seus jogadores à seleção. O Flamengo deve disponibilizar 5 jogadores para a data FIFA. São eles Arrascaeta, Varela e De La Cruz para o Uruguai, o meio-campista Pulgar para o Chile e o Gerson para o Brasil. Com os 3 dias de diferença, os jogadores conseguiriam voltar às suas seleções e se recuperar a tempo para a segunda partida da decisão.
Inclusive, a maior torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, emitiu uma nota defendendo que o Timão não entre em campo contra o rubro-negro. O Cruz Maltino entende que o Flamengo e o Atlético Mineiro estão sendo beneficiados com o adiamento dos jogos. Bom, por hoje eu fico por aqui. Boa noite, Kleber, e a todos que nos assistem. Até mais. Muito obrigado pelas informações, Caio. Bom, é isso aí. Essa edição do Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Ótima noite e até amanhã.